A Pietra Bertolazzi descobriu da pior forma o tamanho do BTS, o tamanho exato do BTS. Existe aqui uma regra na internet que muita gente aprende quando já é tarde demais. Você pode até criticar um artista, mas dependendo de quem seja esse artista, quem vai responder nem é ele, é o fandom. E quando o assunto é BTS, eu não consigo parar de rir com essa história, gente, desculpa. Quando o assunto é BTS, estamos falando de quê? De ARMY, que talvez seja um dos maiores, mais organizado e mais influente grupo de fãs do planeta. Pietra Bertolazzi descobriu isso, mas descobriu de uma forma muito dolorosa. Depois de chamar os integrantes do BTS de afeminados durante o comentário que ela fez no X sobre a apresentação da banda no final da Copa e, né, no final do jogo da Copa, a reação foi praticamente instantânea. E o que aconteceu depois virou uma verdadeira aula sobre o poder das comunidades digitais. Gente, eu já tinha visto esse filme. Eu vi isso na postagem. Quando eu olhei a postagem dela no X, eu pensei imediatamente naquele episódio de maio de 2022 do Zé Neto, quando ele resolveu provocar a Anitta durante um show lá que ele fez. Naquela época, muita gente pensou que era só uma crítica, era só alguém ali fazendo mesmo. Mas o que veio depois mostrou uma realidade da internet moderna. Você não enfrenta apenas um artista, você enfrenta milhões de pessoas emocionalmente comprometidas e conectadas que são com aquele artista ou com aquela banda. Foi exatamente isso que aconteceu novamente. A história muda, os personagens mudam, mas o roteiro continua sendo o mesmo. Existe uma coisa que muita gente ainda não entendeu ou não quis entender. Fã, hoje em dia, ele não é só um consumidor. O fã, ele é uma comunidade. Ele virou uma rede de mobilização, virou uma força política, uma força econômica e cultural. Os chamados ARMYs, que são os fãs, né? O nome que se dá aos fãs do BTS, eles conseguem organizar campanhas globais em poucas horas. Eles se mobilizam de forma organizada, eles arrecadam milhões em dinheiro para instituições de caridade. Eles colocam música no topo de todas as plataformas, eles influenciam as marcas e também conseguem transformar uma polêmica numa verdadeira avalanche. No caso da Pietra Bertolazzi, vieram campanhas coordenadas e inscrições dela como mesária em diversos estados. Dizem que foi em todos os estados. A afiliação dela no PT, vazamento de dados pessoais e exposições assim de forma das mais absurdas. Porém, levanta aqui um outro debate importante. Discordar de alguém não significa qualquer reação, que aquela reação passe a ser aceitável. Não é bem assim. Mas existe algo que me chama aqui a atenção. Não foi apenas a opinião dela, foi uma opinião baseada em estereótipo. Ela foi extremamente grosseira, baseada num conceito antigo. Existe uma enorme diferença entre a pessoa dizer assim: ah, eu não gosto da banda tal, eu não gosto desse músico, e dizer que homens são menos homens porque eles fazem skincare, porque eles têm uma aparência bem cuidada, porque eles se tratam, se cuidam, e eles seguem padrão de estética diferente dos nossos. A cultura sul-coreana possui referências completamente diferentes das nossas. A estética masculina do K-pop faz parte de uma construção cultural que já existe há décadas. Enquanto algumas pessoas ainda associam masculinidade ao tamanho da barba, ao tom da voz ou ao jeito que a pessoa se veste, na Coreia do Sul, a Coreia do Sul exporta artistas que movimentam bilhões de dólares e conquistam milhões de fãs exatamente por eles serem quem são e do jeito que eles são. Não é difícil de entender isso. Ou seja, talvez o problema nunca tenha sido aí o BTS, talvez tenha sido a falta de conhecimento da Pietra. E aqui entra um fenômeno curioso. Existe uma turma na internet que acredita que qualquer polêmica vai só gerar seguidor. Às vezes até gera seguidor. Mas nem toda visibilidade ela é positiva. Existe uma diferença enorme entre viralizar e virar exemplo do que não fazer. Hoje, muitos criadores confundem liberdade de expressão com imunidade. As consequências
as consequências virão. Você pode dizer praticamente na internet qualquer coisa, mas você tem que estar preparada para ouvir as respostas. Opinião vem acompanhado de consequência, sempre vem. O problema é quando a resposta deixa de ser crítica e passa a atingir ali a esfera pessoal. Esse limite ele precisa existir para qualquer pessoa, independentemente da sua posição política, ideológica ou fama. No fim das contas, a Pietra talvez tenha aprendido aí uma das maiores e melhores lições que a internet moderna pode dar. O artista, ele até pode ficar em silêncio, mas um fandão jamais tolerará. Quem acredita que está enfrentando apenas um cantor ou uma banda, muitas vezes esquece que atrás daquele palco existem milhões de pessoas que estão sim dispostas a defender aquele artista que ela respeita, admira e está ali para isso. E elas estão certas em ter feito o que fizeram com a Pietra. Talvez exista aí uma segunda lição. Antes da opinião sobre outra cultura, vale a pena ela conhecer a cultura. Não porque seja proibido criticar, levantar pontos sobre aquela cultura, mas porque crítica baseada em desconhecimento quase sempre termina da mesma forma. Ai, pedidinho de desculpa, camiseta branca, cara lavada água e sabão, quem me conhece sabe, é sempre a mesma coisa. Agora eu quero saber o que você acha, qual é a sua opinião. O que você acha sobre a reação? Eu vou te falar, eu não tenho muito conhecimento sobre esse movimento do K-pop, né? Que o K é de Coreia e popular. Eu não tenho conhecimento sobre. Eu tenho conhecimento sobre fã. Eu gosto e respeito os fãs. Quando a pessoa fala assim, eu sou fã do artista tal. Porque nos anos 80 eu era fã de Michael Jackson e eu tinha recortes de jornal, revistas que saíam do Michael Jackson, cartazes. Eu tinha muita coisa de Michael Jackson e eu era verdadeira fã. Eu conhecia todas as músicas de trás para frente, eu sabia das histórias que chegavam até a gente. Então quando fala assim, eu sou fã do fulano de tal, eu falo, opa, peraí que eu já tenho aqui uma aliada. Pode ser fã da Anitta, da Lady Gaga, daquela menina que eu gosto também muito dela. Eu acho que fã merece ser respeitado. Você vai falar do artista, você não está falando com o artista. O que aconteceu em maio de 2022, quando o Zé Neto criticou a Anitta nem falou muita coisa, mas os fãs dela foram lá e esmiuçaram toda essa questão do pessoal do sertanejo receber dinheiro público para fazer show. E foram os fãs da Anitta que levantaram essa questão. Aí, depois disso, que a Polícia Federal entrou na história. Agora, falar, gente, você olha para os coreanos, eles todos são bem cuidados. Um ou outro que não tem essa questão. Mas o povo coreano tem a cultura do cuidado da pele, com os cabelos, com tudo. Isso é cultural. E não é porque eles são menos homens, porque são afeminados. Não são. Eles têm a cultura diferente da nossa. Essas meninas aí é que estão acostumadas com um homem parecendo um homem das cavernas. E eu amei demais. Eu quero saber se eu tenho como criar um fã-clube do fandom. Eu quero ser fã do ARMY, porque elas foram maravilhosas. Quero que você deixe aqui a sua opinião. Me diga o que você acha dessa história toda. Fiquem bem e aquele abraço.